Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 30 de maio de 2016, uma segunda-feira, 17 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando do referido livro, capítulo 1º do livro 4, Esperanças e Consolações, na sua questão de número 951. E nós estamos transmitindo o estudo do referido livro diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Rafael, lá do Maranhão, está nos acompanhando e está desejando uma boa noite a todos. E o Rodrigo também, só que o Rodrigo caiu no chat dele. Se tiver nos ouvindo, Rodrigo, reconecta no chat aí. O Rodrigo deve estar em São Paulo, deve ter viajado, deve estar em São Paulo. Muito bem. A questão 951, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: o sacrifício da vida não é, às vezes, meritório quando tem por fim salvá-la dos outros ou ser útil aos semelhantes? Resposta: isso é sublime, de acordo com a intenção. E o sacrifício da vida não é, então, um sacrifício. Foi? Um suicídio, desculpa. Desculpa. É bom, significa que vocês estão atentos. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse. E aquele que o pratica tem, às vezes, uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Se ele estiver fazendo isso para querer ser bonzinho aos olhos de Deus, se não for uma coisa espontânea, né, não vai ter o mesmo valor que teria se fosse espontâneo. E Kardec acrescenta a seguinte explicação: todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno, a que o homem dá maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes não comete um atentado. É um sacrifício que ele realiza, mas antes de o realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil que a sua morte. E de fato, né? Às vezes essa reflexão leva a pessoa a tomar uma outra decisão a respeito. Questão de número 952. O homem que perece como vítima dos abusos das paixões, que, como se sabe, deve abreviar o seu fim, mas às quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio. Sabe exatamente a respeito do que Kardec está perguntando? Isso, nas tendências. Vícios, paixões de um modo geral, sobretudo os vícios, né? Quando os vícios se tornam um hábito. A pessoa não resiste mais àquilo, se deixa levar. E ele está perguntando se a pessoa que faz isso comete um suicídio. Ele diz assim: é um suicídio moral. Não compreendeste que o homem, nesse caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade. Além disso, um esquecimento de Deus. Quer dizer, vai se arrepender amargamente de ter se entregado a um vício, né?
vai se arrepender amargamente, porque realmente esse tipo de situação é pura falta de reflexão, de raciocínio. Se a pessoa pensar, né, naquilo que está fazendo, não vai se entregar ao vício dessa maneira, não com facilidade. Como é que chamava aquele padre, Ara, que a gente via na televisão? Gostava dele, aquele que morreu de câncer? Lembra dele, não? Como é que era o nome dele? Zezinho? Não é Zezinho o nome dele, não. Ele era um cara bacana, viu? Ele fazia... Ele fundou a comunidade dele, né? Às vezes a gente estava na praia e passava na televisão, lá estava ele fazendo lá as pregações dele, a gente parava para escutar, porque ele era um cara... Ele falava a linguagem de todo mundo, né? Então ele falava assim, pô, um negocinho desse tamanho toma conta da vida da gente, tá falando de cigarro, né? E ele fumava. E ele fumava, não é isso? Ele fumou bastante. Um negocinho desse tamanho toma conta da vida da gente. Se você for pensar, é verdade, né? É verdade. O tio da Yara, já desencarnado, ele era viciado em álcool e cigarro. E bastante viciado em álcool. Ele, sem o álcool, ele não falava. Com o álcool, ele discursava para doutores. Verdade. Os doutores da cidade dele, quando ele estava alcoolizado, paravam para ouvir ele falar. Ele falava coisas que você não imaginava que ele sabia. E um dia disse que ele acordou de madrugada, porque ele acordava de madrugada para ir beber, né? Para ir beber e tal, ou para fumar. Então, ele acordou de madrugada e não achou cigarro. Ele foi de uma cidade na outra, procurando bar para comprar cigarro. Ele foi de Itapetininga até onde mesmo? Até aquela cidade perto, como chama? Ah, meu Deus, como é que é o nome daquela cidade? Não, Itapuí é aqui. Bom, é uma cidade que fica mais ou menos deve dar aproximadamente uns 20, 25 quilômetros da cidade onde ele estava. Ele vai a pé de uma cidade na outra para comprar cigarro e volta. Padre Léo, é. Quer dizer, é um absurdo, né? O cara fazer uma... De madrugada cometer um absurdo. Normal não ia, né? Pelo vício. Pelo vício ele vai, né? Realmente, o vício escraviza moral e fisicamente, né? Por isso que ele chama de suicídio moral, que a pessoa se entrega livremente àquele vício, né? Aquele hábito que acabou se tornando uma necessidade física. Questão de número 952. A. É mais ou menos culpado do que aquele que corta a sua vida por desespero? É mais ou menos culpado do que aquele que corta a sua vida por desespero? Resposta: é mais culpado, porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Naquele que o comete instantaneamente, há, às vezes, uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. Outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Então, o cara que se comete um suicídio por um hábito que se tornou uma necessidade, ele pode ser mais punido que aquele que comete um suicídio por desespero, né? É terrível. É complicado isso. Então, vale a pena a gente largar o vício enquanto ele está por aqui, né? Enquanto a gente está caminhando por aqui. 953. Quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes do seu sofrimento por uma morte voluntária? Resposta: sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento? Quem garante? Quem garante, né? Quem garante? Tem gente que é ferido numa batalha, por exemplo, né? E falando, esse não vai sobreviver de jeito nenhum, não vai, não tem como sobreviver.
E o cara sobrevive, né? Aqui fala no caso, se a gente vê alguém morrendo, então, e se puder fazer algo ainda para... Não, a própria pessoa. A própria pessoa, quando ela está ferida de morte, por exemplo, e ela pede uma arma para alguém para acabar com a vida dela, para abreviar o sofrimento ou algo assim. Vou desligar o aparelho, né? Ou desligar. A eutanásia é um exemplo a esse respeito. Tem que deixar então até o finzinho, né? Deu que Não, Deus que der, não, vai dar. até o último momento pode acalmar, né? Mas... É o que ele fala aqui, é de aguardar o termo previsto pelo Criador. Porque nesses momentos é que estão as grandes provas da nossa vida. É nesse momento. É nos momentos de perigo iminente. A gente pode estar perfeitamente são, vai. A gente está são agora, não está? Nós estamos perfeitamente são aqui, né? Falando, refletindo, raciocinando, pensando, estudando um livro, né? E pode acontecer um acidente, de uma hora para outra, a pedra pode cair. Está sujeito, né? Então, é no momento de eminente perigo é que o Criador testa as suas criaturas. O que nós mesmos nos testamos a respeito da nossa fé, né? Qual é o grau real da nossa fé? Ou quando um ente querido, uma pessoa amada, um amigo, está em perigo eminente, é que você realmente testa a sua fé. Quando você presencia o desencarne de alguém amado, ali está um teste, né? De fé. É um teste. E é por onde o Criador nos testa. Ele vai, e nós mesmos vamos saber a quantas anda a nossa confiança, né? A nossa confiança no Criador. Então, ninguém sabe o momento exato do desencarne de quem quer que seja. Raras exceções em que a própria pessoa tem revelado o momento do seu desencarne. Raras exceções. Então, está passando por aquilo, tem alguma razão. Não sabe se vai terminar daquela maneira mesmo, né? Realmente vai acabar. Eu não sei se era um personagem da história do Brasil que foi amarrado à boca de um canhão para ser assassinado. Eu não lembro quem foi. E que no último momento ele não tiraram ele da boca do canhão. Eu não lembro quem foi agora. Não sei se alguém aqui vai lembrar, ou se o Rafael ou o Rodrigo estão pela internet aí, se lembrarem do nome do personagem, eu não lembro quem foi. Eu sei que houve esse personagem. Foi amarrado à boca de um canhão e no último momento houve o perdão do governador ou do rei do Brasil naquela época, foi no tempo de Portugal, né? No tempo do reinado de Portugal no Brasil, Dom João VI. E foi dado a ordem para retirá-lo da boca do canhão. Quer dizer, um cara amarrado à boca de um canhão, na iminência de ser explodido por uma bala de canhão, no último momento retira aquela ordem de matá-lo. Quer dizer, imaginem o que ele não vivenciou, né? Então, a gente nunca sabe. A verdade é essa. O fato é um só. Nós temos que entregar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar na sua vida. Esse é o fato. Como a gente vai desencarnar, em que momento a gente vai desencarnar, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? A gente sempre conta um caso de uma senhora que a Yara conheceu, no Amaral Carvalho, quando a nossa prima estava lá internada, essa prima desencarnou. Ela passou pelos 5 anos de tratamento, recebeu alta no médico, como se ela tivesse curado do câncer, e houve o câncer veio aparecer no pulmão dela. E logo em seguida ela desencarnou. Mas elas conheceram uma moça lá, não sei se 2 Córregos, que lugar que foi. Essa moça, o médico falou para ela, 6 meses, 8 meses, no máximo. Ixi, já trocou móveis de casa, reformou casa, comprou carro novo, ela não morreu mesmo, né? O Luiz não morreu, teve uma dívida violenta para pagar, teve que pagar a dívida. Ninguém sabe, a verdade é essa, né? Não adianta você querer adivinhar, né, a vontade do Criador, porque não é assim que a coisa acontece. Devia processar o médico, né? Devia processar o médico, porque realmente houve aí
uma conduta indevida do médico, né? Porque não, como é que ele vai chegar para falar, não, acabou, não acabou nada. Não acabou nada. Mas é errado isso, né? Falar assim, não sei se é certo ou errado, mas dar um prazo assim, de vida para o paciente. Eu acho que... Sabe no chão que é uma hora, né? Devia haver um pouco mais de bom senso, né? Falar, olha, o seu quadro é um quadro realmente delicado, né? As possibilidades são pequenas, porque quando a gente vai operar de alguma coisa, não sei se já operaram, eu operei de estômago, como é que foi para mim? Olha, 70% de recidiva. 70% que pode surgir novamente o mesmo problema no lugar. Né? Então, você está operando sabendo o que pode acontecer. Mas não que, olha, você tem 30% de chance que vai surgir novamente. Vai ter 30% realmente vai surgir o problema. Não vai surgir, porque não surgiu, não reapareceu. Né? Depende de cada um, depende do estado emocional, depende da natureza, depende de como o corpo reage, depende de uma série de variáveis. E ninguém pode prever, muito menos o médico, que não é dono da verdade. O médico ele tem a ciência, o conhecimento, para poder fazer uma avaliação, um prognóstico, né? Ou dar um diagnóstico. Mas ele não tem o direito de dizer, não, vai ser de tal maneira. Porque nem sempre é da maneira prevista. Muitos casos que a pessoa, que é a nossa prima, estava de alta, que é 5 anos, né? Vai fazer o tratamento 5 anos, a pessoa não aparece mais, ó, está de alta, a possibilidade de aparecer o câncer agora é muito pequena, mas apareceu. Apareceu no pulmão e matou, porque pulmão é terrível, né? E matou ela. Então vamos lá. 953A. Concebe-se que, em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio repreensível, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. Resposta é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Independentemente da situação, se a vida realmente tiver por um fio, e se realmente ela for a termo, a gente não tem o direito de agir sobre a vida. Quem age sobre a vida é somente o Criador, e fim de conversa. 953B. Professor Luiz, posso só comentar alguma coisa? Claro. Porque a gente está falando de humano, mas eu já vi alguns bichinhos, a gente fazer quando o bichinho está agonizando, ou um passarinho, matar para falar que não, para não deixar sofrer, ou que vai ficar, ele vai morrer do mesmo jeito. Serve então, né? Olha, eu acredito que sim, é vida, né? É vida. Apesar que a gente tem comete o equívoco, muitas vezes, né? De ver o bichinho sofrendo e mandar matar, né? A nossa cachorrinha, por exemplo, ela estava com um problema na coluna, né? E o bacê, como a distância entre as patas é muito longa, tem uma coluna muito comprida, né? Então costuma dar problema mesmo. Todo bacê costuma ter problema de coluna. Não só o bacê, como os outros cachorros. O bacê é muito mais propício a esse tipo de coisa. A gente chegou uma hora que a gente vê ela sofrer tanto. Ela dava um passo e ficava parada e se contorcia toda de dor. Eu via se falava. A gente chorava de ver, né? A gente pensou em mandar matar, né? Mas a gente levou em Botucatu e tal, e não conseguiram nada lá, e aí descobrimos um veterinário aqui que fazia acupuntura, e esse veterinário conseguiu curar. Conseguiu curar, não sei como é, está com 15 anos hoje. E ela estava com que idade na época? 7, 8? 7 anos, quer dizer, já faz 7, 8 já quase, que recuperou. E está aí, está perfeita. Só que a gente já conhece ela, sabe que quando ela dá um passo meio esquisito, ou quando ela se contorce, qualquer coisa, a gente sabe que ela já não está normal. Então pega, já leva, já faz. Ele dá injeção de B12 direto na vértebra dela. Direto. Injeção de B12. Aí ela pega determinadas vértebras, aqui, mais para o meio, mais por perto do rabo e tal. Ele conhece, né? Então ele apalpa com a mão e dá injeção ali naquele lugar. E ela está com 15 anos já, quer dizer, pensou em ter uma vida dela para evitar o sofrimento. Mas a gente insistiu até que
A gente conseguiu, né? Não era, certamente não era o momento dela, né? Conseguiu recuperar. A não ser quando o cachorro tá bom, né? Aí você tem que matar. Aí é uma questão de prioridade, né? O homem tem prioridade sobre o animal e para preservar o bem-estar do homem, o correto é esse mesmo. Não deu tiro no cachorro dele por conta disso. Eu lembro desse fato. Mas tá com raiva. Eu lembro. É terrível, né? É terrível, é terrível, é terrível. Realmente, sabe, a gente vai estudando doutrina espírita, você vai tendo uma concepção, o valor da vida é outro. Você acaba desenvolvendo uma noção, uma concepção de vida completamente diferente. Porque como para a gente a vida não tem fim, né? A responsabilidade sobre a vida é muito grande, né? Tanto encarnado como desencarnado, porque se você viver bem, você está bem depois que você desencarnar, mas se você viver mal, você vai estar muito mal depois que desencarnar. Então a gente sabe a responsabilidade que é viver, e viver com qualidade, e respeitar a vida, porque o ocidental ele tem esse mal, ele não respeita a vida. E quando a gente fala em respeitar a vida, fala, mas a maioria respeita a vida do seu próximo. Mas a vida não é só a maioria do nosso próximo. A vida é uma formiga, é uma borboleta, é um cachorro, é um cavalo. Né? E a gente não respeita como deveria respeitar, né? Não como os orientais, por exemplo, que são partidários, são adeptos da doutrina da metempsicose, que prevê a possível encarnação de um ente querido num animal, por exemplo, né? Eles têm esse respeito por conta disso. Eles respeitam a vida de uma forma muito mais intensa que o ocidental faz, né? Mas nós precisamos desenvolver isso. E o Espiritismo dá essa consciência para a gente. Que, de qualquer maneira, é um ser, é um espírito em desenvolvimento que está ali, né? Ele está desenvolvendo a sua inteligência, está desenvolvendo a sua capacidade de compreender a vida, de compreender tudo, através dessa vida no mundo animal, né? No mundo dos animais. Um dos contemporâneos de Kardec, dele, eu estou ruim de nome hoje. Camille? Hã? Camille tá na Não. Leon Denis. O Leon Denis ele foi um dos mais fervorosos seguidores de Kardec. Ele falava assim que a vida dorme na pedra, acorda no vegetal, sonha no animal e vive no homem. É perfeito essa colocação, né? Porque realmente é assim que acontece mesmo. Olha como é que ele fala, né? Quer dizer, é vida de qualquer maneira, porque ali existe vida, né? Ainda que de uma maneira, por exemplo, no mineral é latente, né? Mas é vida, né? Existe vida ali. Então, nós devemos respeitar a natureza de maneira íntegra. Não é só porque... No caso do animal, por exemplo, um inseto é um animal. Tem um pernilongo, ela só pernilongo, né? Não podemos ir atrás desse lado. Não, o fato é assim, respeitar, prevendo e respeitando também as prioridades. É claro que se você vê um animal atacando o outro, você tem que interferir para preservar a vida dos dois. Mas se não for possível, defender o mais fraco. Se você vê um inseto, o peçonhento, que vai te agredir, vai te atacar, a tua vida tem prioridade. É legítima defesa. É a lei da vida. Né? Já entra legítima defesa. Mesmo quando o outro ser humano vem te atacar, indevidamente, você não fez nada para ele, você não cometeu nenhum tipo de afronta, nem nada contra ele, vem te atacar, é direito legítimo seu se defender. A lei do homem prevê isso, né? Isso é uma situação. Agora, é necessário respeitar a vida. A gente não faz isso. Olha como está a natureza. Olha a que ponto de inversão, né, que se encontra a natureza. O mundo,
acho que nos últimos, se eu não me engano, nos últimos 100 anos, subiu, acho que 1 grau e pouco, quase 2 graus. Isso tem um peso no ciclo da natureza muito grande. Tem orla marítima que já perdeu 7, 8 metros de praia. Aquela praia que existia, ela está 7, 8 metros. Menor, porque vai degelando os polos, eles vão se congelando e o nível do mar sobe. Isso tem, a influência disso não é só na perda da praia, mas na vida marinha, na vida de um modo geral, no equilíbrio da natureza, no ciclo das chuvas. É uma cadeia, uma coisa dá consequência à outra, né? Então, isso tudo é fruto da irresponsabilidade e da maneira com a qual nós lidamos com a vida, né? Exagero das coisas mesmo, que se for visar em parte de alimentação, igual eu gosto de carne, como, mas ontem estava olhando uma imagem no Face, aquele churrasco que os gaúchos fazem no chão, muito de carne para um monte de gente, é até feio de ver, porque não há necessidade de tudo aquilo. Sabe aquele churrasco que eles fazem? Até carne queimada, você vê, nossa, pra quê? Há um desperdício, né? Isso. O Rodrigo me corrigiu, aqui ele diz assim, que a frase correta é: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Eu já ouvi da maneira que eu disse, mas ele acho que deve ter pego em algum lugar e corrigiu. Mas é semelhante ao que eu disse, mas o correto é esse que o Rodrigo escreveu. E realmente o abuso é muito grande, né? Embora as prioridades tenham que ser respeitadas. Por exemplo, na China se come cachorro, se come rato, né? Por quê? Você tem lá 10 vezes o número de pessoas que a gente tem aqui. Não é fácil se alimentar 2 bilhões de pessoas. Agora deve ter mais de 2 bilhões já, porque o mundo já passou de 7 bilhões. Né? Eles criam rato para comer? Criam. E o que tiver, não sei se com ração não, mas o que tiver mata e come. Já chegou a morrer numa pancada só 30, 40, 50 mil pessoas de fome, numa pancada só. Se eu não me engano, aqui na Venezuela, com essa falta de comida também está morrendo, mas aí já é uma questão política. Né? Não, sim, mas eu digo, a necessidade faz a pessoa... A necessidade faz o hábito. Essa que é a realidade, né? Mas a lei da prioridade é sempre aquela que é realmente preservada diante de determinadas circunstâncias. Entre matar o animal e sobreviver, mata o animal. Senhor Luiz, e esses dias no caso daquele gorila dos Estados Unidos? Será que ele realmente teria aquele garoto? Do gorila? Você não viu? Não vi. Ele caiu no zoológico. Quando ele colocou... Mas já faz algum tempo, né? Não, agora. Foi agora? Foi agora, né? E aí eles um gorila, a espécie dele está em extinção. E o menino com a produtos caiu, né? Ele foi se afastando, trazendo, empurrando o menino. E a polícia, eu penso, agiu precipitadamente, porque eles mataram o gorila para a sobrevivência do menino. Só que eu estava questionando com o menino, será mesmo? O qual seria, né? Já a gente julgar. É difícil. Até então. É difícil. Já viu esse bicho de perto? Já viu um gorila de perto? Já vi, tem o bicho é grande. O bicho é grande. Outra coisa, ele reúne a força de 20 homens, sozinho. Quer dizer, se um gorila daquele, por alguma razão, ele tem um surto de violência, alguma coisa ali, se ele pegar o garoto com a mão, dependendo de pegar, ele mata, só de pegar. Sim. Já vi o caso de um nenê que caiu, um bebezinho, que cai na jaula de um gorila, e a gorila estava com um bebezinho também, ou um filhotinho. Ela vai, pega o bebê e dá para a mãe. Já vi isso na internet. Ela pega o bebê, literalmente dá para a mãe, entrega para a mãe. Foi realmente o instinto materno que falou mais alto. Mas, olha, eu não sei se eu sou policial que está ali naquela hora, se eu não faço a mesma coisa, porque não sei. Realmente é difícil. Está passando ainda, assim. Realmente é difícil, porque um bicho daquele, se ele der um tapa em alguém, que ele não tem consciência da força que tem, mas se ele der um tapa em alguém, ele mata. 20 homens, a força de 20 homens.
Não é brincadeira, não. Muita força, né? É muita força junto. Mas vamos lá. Questão 953B. Rafael, a tua conexão com o chat caiu. Se você puder refazer a conexão, é bom, viu? 953B. Pergunta. Nesse caso, quais são as consequências de tal ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre. Olha, essa pergunta é curta, a resposta é curta, no entanto, ela encerra um ensinamento aqui muito grande, porque um suicídio jamais vai ser julgado da mesma maneira que o outro. É levado sempre em consideração as circunstâncias e a gravidade com que a falta foi cometida. Então, esse negócio de que todo mundo vai para o Vale do Suicida, todo mundo é intensamente punido, é falta de conhecimento das leis de Deus e falta de confiança na misericórdia dele, porque ele julga segundo as circunstâncias, né? Segundo a intenção de cada um, segundo aquilo que a pessoa pensou naquele momento. Então, uma pessoa que está em agonia, sofrendo intensamente e deseja por fim a sua vida, ela tem os motivos dela. A gente não é capaz de julgar. É uma prova muito grande para a pessoa. Mas será que a gente não faria o mesmo ou pior no lugar dela? Não se sabe. Não é? Então, o Criador sabe, porque o Criador ele tem acesso aos nossos pensamentos, acesso aos nossos sentimentos, acesso à razão pela qual nós tomamos aquela determinada decisão. Né? Questão 954. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Resposta dos espíritos. Não há culpabilidade quando não há intenção ou a consciência positiva de fazer o mal. O que eles responderam? Ah, sim. Comprometimento grave. Quando você comete uma imprudência que compromete a vida sem necessidade. Não é? Porque a culpabilidade, quando não há intenção, ela não existe. Mas quando você comete uma imprudência, você está colocando deliberadamente a sua vida em risco. Quer dizer, você está assumindo o risco de provocar a sua morte ou a morte de terceiros. Quer dizer, certamente o compromisso é grave. Né? Eu acho que aí, dependendo do que o cara fez, por exemplo, tem garoto em São Paulo, em vários lugares do mundo, em várias cidades, mesmo no interior, que fazem roleta-russa no cruzamento. O sujeito parte com o carro distante do cruzamento, 100, 150, 200 metros, aceleram ao máximo o veículo e cruzam aquele cruzamento, que não tem visão nem para a direita nem para a esquerda, cruzam aquele cruzamento e fazem uma roleta russa. Quer dizer, se vier alguém que bater nele e causar a morte dele, ele foi imprudente e colocou em risco a própria vida. E se ele bater em alguém e promover a morte daquela pessoa, ele cometeu um assassinato. Quer dizer, responsável duplamente, tanto pela vida quanto pela vida de quem falecer nesse ato. Né? Outros que colocam, já vi na internet, a gente colocar o revólver, dá um picote, não sai, no segundo sair e matar o cara. Eu já vi um garoto assim na Vila Gustavo, eu morava ali, um garoto que trabalhava de marceneiro, o pai tinha uma marcenaria, o garoto fez isso. Ficou gemendo e agonizando durante uns 30, 40 minutos ainda, depois que deu o tiro na cabeça. Um garoto de 19, 20 anos. Fazer roleta russa com um revólver, quer dizer, colocar a vida em risco de uma maneira estúpida, né? Quer dizer, vai aprender muito com isso, né? Certamente vai amadurecer a ponto de nunca mais cometer esse tipo de absurdo, né? Não queria estar na pele dele, Orlando. Eu não queria estar na pele dele, não. Sinceramente,
Não queria estar na pele desse sujeito, não. Vamos lá. 955, pergunta. As mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos, podem ser consideradas como tendo se suicidado e sofrem as consequências disso? Resposta. Poderia ser precedida de um não, viu? Ele diz assim, elas obedecem a um preconceito e geralmente o fazem mais pela força do que pela própria vontade. Acreditam cumprir um dever, o que não é característica do suicídio. O suicida, ele é, sobretudo, um covarde em potencial. Ele não encara a vida, ele não quer saber de encarar os problemas, ele não quer saber de solucionar os seus problemas pelos meios normais. Ele quer saber de solucionar os seus problemas pela via mais rápida, sem trabalho. Então, aqui, para um suicida, nunca há como característica o cumprimento do dever. Ele nunca se suicida para cumprir um dever. Ele se suicida por covardia. Né? Então, nesse caso, é completamente diferente. A religião dela é atrasada a ponto de dizer, quando o marido morre, ela tem que morrer junto, queimada. É isso. Tem religiões, não sei se no tempo de Kardec, eu acho que ainda existe isso, viu? Tem gente que protesta no Oriente colocando fogo no corpo. Né? Então, não é característica do suicídio. Consequentemente, a gente pode dizer que é diferente, né? O comprometimento da pessoa nesse ato é diferente. Sua excusa, ou seja, sua desculpa, está na falta de formação moral da maioria delas e na sua ignorância. Essas usanças, costumes, né, bárbaras e estúpidas, desaparecem com a civilização. Questão de número 9. Você viu a sua indignação diante do fato? Isso tem um nome, civilização, um adiantamento. Porque onde isso é usado, não há indignação, é obrigação. O marido morreu, tem que morrer daquele jeito. Né? Olha aqui a diferença, né? Entre um grau de entendimento e o outro. Questão de número 956. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas. Atinge-se o seu objetivo? Resposta. O resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e um insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Então, os espíritos mesmo chamam o suicídio como um ato de covardia. E, sobretudo, falta de confiança no Criador. Porque, se considerassem o fato em si, como um ato da providência divina, jamais cometeriam o ato de suicídio, né? Questão 957. Pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Essa resposta aqui confronta-se diretamente com aquele livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Porque naquele livro afirma-se que todo suicida vai parar num lugar chamado Vale dos Suicidas. Né? E os espíritos superiores respondem da seguinte forma: as consequências do suicídio são as mais diversas. Ou seja, não há nenhum lugar localizado ou circunscrito para que o suicida fique. Assim como não há lugar localizado ou circunscrito para que fique um proscrito da lei, um estuprador, qualquer pessoa que cometa qualquer ato deslocado. Não existe. Porque quem julga é o Criador. E ele julga com a qualidade necessária. Ele sabe o que cada um necessita no fundo da sua alma. Ele conhece o íntimo de cada
Portanto, cada um comete determinados gestos, ou o mesmo gesto, por motivos diferentes. Pois não. Do livro de Vitor, ele está no mar nervoso até agora. Muitas trevas, vale terror. Também que a gente, ninguém ainda pensou em levar um cabo de eletricidade para lá para acender uma luzinha, às vezes. O Rodrigo está dando uma informação aqui. Isso é um costume hindu, viu? Sati é o nome do troço. É um antigo costume entre algumas comunidades hindus. Hoje em dia, estritamente proibido pelas leis do Estado indiano, que obrigava, no sentido honroso, moral e prestigioso, a esposa viúva devota a se sacrificar viva na fogueira da pira funerária do seu marido morto. Porque lá eles incineram o cadáver, né? Então ela deitava lá junto com o marido e era incinerada junto, viva. Né? Eu ia citar a Índia, né? Mas eu não tinha certeza, então não citei. Mas é isso mesmo, ela mesma. O hinduísmo tem muita coisa bonita, muita beleza, né? Eles são realmente muito devotos, são espiritualizados, mas há muito de ignorância, de barbárie ainda, né? Muito... Vamos lá. Então, continuando a resposta da 957, ele diz assim: as consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas. Não há penalidades fixadas. Aqui o cara diz assim, olha, um homicídio doloso, ele pode ser punido com até 30 anos de cadeia, em regime fechado, né? Aqui, a gente pode dizer que todo crime cometido da mesma maneira tem uma penalidade pré-fixada. O criador não age assim. Não há o local que tem. E nem a quantidade, e nem o rigor da pena, Rolando. Sabe? A gente não tem que ter medo do criador, a gente tem que ter medo dos homens. Da sua injustiça, da sua imprudência, da sua violência, da sua ignorância. Não do criador. O criador é amoroso. E Jesus fala isso reiteradamente. Meu Pai é um Deus de amor. É o Deus da vida. Ele não quer a morte do ímpio, mas que eles tenham vida e vida em abundância. Não está assim no Evangelho? É uma prova. A gente não tem que ter medo de Deus. É que a igreja fez a gentileza de apresentar para nós um Deus vingativo, horroroso. Um Deus que não tem esse mesmo sentido desse Deus que é apresentado pela doutrina espírita. Aliás, essa religião faz 2000 anos que está atrapalhando e continua atrapalhando até hoje. E vai atrapalhar por muito tempo ainda. Sabe? Lamentavelmente. Não é assim. A coisa não funciona desse jeito. Nós temos as nossas responsabilidades, é verdade. Cada um vai responder pela sua responsabilidade, por aquilo que comete. Mas a misericórdia de Deus é infinita. Qual é o pai que pune o filho rigorosamente sem ele ter cometido algo que seja passível de uma punição rigorosa? O pai aqui da terra, por favor. Né? É claro, ele vai, se ele for um pai sábio, um pai ainda que rigoroso, mas sábio, ele vai punir de conformidade com a falta. Não é? A falta merece tal punição, vai ser punida assim. Não merece tal punição, pune-se de uma maneira mais suave, mas não deixa de punir. É o que o Criador faz. Além de causa e consequência, é exatamente isso. Toda falta que nós cometemos são punidas, todas, indistintamente. Não tem falta que não é punida. Né? Um centavo que nós tivermos nos apoderado indevidamente, nós vamos responder por ele. Né? Mas tudo que for de bem que nós cometemos, nós vamos receber a retribuição também. Né? Quer dizer, ninguém faz só mal. Né? O criminoso só faz mal. Não faz nada, ele tem aquelas pessoas que ele ama. Né? Tem criminoso que é capaz de distribuir o prato de comida dele, dividir o prato de comida dele com o outro, e o cara que se acha bonzinho não é capaz de fazer isso. Né? A gente fazia campanha de rua,
lá em São Paulo, na Lapa, e a Lapa é grande, poxa, né? O bairro da Lapa. Acho que você deve conhecer, né? Você mora ali perto, né? Na Zona Oeste, né? Você mora? Não, na Zona Norte. Zona Norte? Ah, tá. A Zona Oeste é grande, então a Lapa é um dos bairros da Zona Oeste. E a gente fazia campanha de rua na Lapa e atingia uma localidade do bairro da Lapa conhecida como Lapa City. Era o Alto da Lapa. Lá que só tem mansões e tal. Só casa muito boa. Então, em todo o bairro, você arrecadava sempre razoavelmente bem. Quando chegava a fazer campanha lá, pode esquecer. Um companheiro nosso, seu Baldo, eu tinha uma estima por ele muito grande, era o católico mais espírita que eu conheci na minha vida. Ele era realmente um católico espírita. Ele frequentava o trabalho das 8, vibração de curas à distância, das 8 às 9. Depois nós parávamos o trabalho, lá pelas 10 horas mais ou menos, nós saímos fazer campanha de rua. Ele ia com a gente das 10 até quando acabasse a campanha. Acabava lá para 1h30, 2 horas da tarde, às vezes 3 horas, depende da quantidade de rua que a gente fazia. Voltava para o 3 de outubro. Descarregava a perua, distribuía lá as coisas que a gente distribuía, arrumava lá, mantimento e tal, não sei o quê. Aí, o seu Baldo, antes de vir para o trabalho de vibração de cura à distância, ele ia na missa das 6 às 7h30. Já tinha ido na missa, já. Aí acabava o trabalho de campanha de rua, lá para as 2, 2h30, 3 horas, ele ia cortar cabelo dos velhinhos no asilo. Ele já tinha seus 80, 70 e tororó, mais ou menos. Tá? Então era um cara que eu tinha uma admiração por ele, era um cara muito bacana mesmo. Então eu bati palma numa casa, na Lapa City, né, no Alto da Lapa, toquei a campainha, e ele passou por mim para bater a campainha, tocar a campainha na outra casa. Aí eu conversei, eu vi que ele tocou a campainha e tal, e o cara da casa atendeu ele, mas o cara atendeu ele meio às turras, né? Não estava muito lá, grande coisa não. Mas eu não prestei atenção no que aconteceu. Eu vi que o cara foi meio grosso com ele. Mas acabei de falar com isso aqui e tal, entreguei para ele que tinha que entregar. Quando eu passei por ele, ele estava saindo da casa e indo para outra também. Estava chorando. Eu vi 2 lágrimas correndo no pau de pé. O cara provavelmente lhe agrediu muito, muito mesmo para ele sair daquele jeito. Então, quer dizer, normalmente, quanto maior é o nível de abastança da pessoa, menor é a possibilidade dele dividir as coisas que ele tem com o outro. Quer dizer, maior é o nível de egoísmo. Né? Então, às vezes, um marginal, que é considerado marginal, violento e tal, ele, às vezes, era capaz de dividir um prato de comida ou de atender a necessidade de alguém que o outro, que se considera bonzinho, não tem, ele não faz. Né? E o Criador sabe disso. Porque o Criador não convive como nós, eventualmente, com as pessoas. Ele convive dioturnamente. Né? Ele sabe quem nós somos em tempo integral. Não é só eventualmente. Né? Muito bem. Vamos lá. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. Olha que interessante. Né? Por que desapontamento? O suicida se suicida por que razão? Para resolver os seus problemas. E o que ele encontra? Muito mais problemas. O problema se multiplica, se decuplica, né? Multiplica por 10, por 20, por 30, por 1000. Então, quer dizer, o desapontamento é total, porque tentei resolver um problema. Né? Bom, muitos se suicidam e fazem, bom, eu me matando, acabou tudo. Aí não acaba nada. Aí que começa realmente. Né? Então, complica a barbaridade. Aí ele arremata. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Outra vez aqui, ó. Né? Alguns espiam sua falta imediatamente. Outros, numa nova existência,
que será pior que aquela cujo curso interromper. Quer dizer, o suicida, ele paga triplicado o seu ato impensado. Triplicado. Não há razão para que uma pessoa cometa isso. Não há razão nenhuma. Eu li outro dia na internet, não sei se isso é verdade, se a porcentagem é real, né? Mas a pessoa escreveu lá e postou o seguinte: se você tem casa, cama para dormir e 3 refeições por dia, alegre-se, 70% da população do mundo não tem. Será que a gente tem razão para reclamar da vida, para se descontentar com Deus? Ou para... Hã? Só isso já tem que receber, né? Orlando, não há motivo. Não há motivo. Ao contrário, a gente vê que quanto menos a pessoa tem, quanto mais sofrimento é a vida da pessoa, quanto maior é o sofrimento, uma boa parte delas agradecem a Deus, honram a Deus, têm confiança em Deus, entregam suas vidas a Deus. Sabe por quê? O cara fala, não, porque ela está naquela situação. Não, não é verdade. É porque ela vem de uma encarnação e está naquela espiando equívocos que ela cometeu na outra. Espiando, muitas vezes passando pela aprovação, porque a expiação, ela passou em estado de erraticidade. Né? O estado de erraticidade é que impôs para ela a expiação. Esse desapontamento, vocês já imaginaram o grau de sofrimento que o espírito não passa por encontrar tudo o contrário que ele imaginou em estado de erraticidade? O contrário, porque se ela pensava em resolver o problema, o que aconteceu? O contrário, multiplicado por 1000. Se ela pensava que a vida acabava com o suicídio, o contrário, a vida continua. Né? Então o sofrimento é imenso, é muito grande. Aí ela passa por um sofrimento atroz, às vezes resolve, como ele diz aqui, é resolvido imediatamente. Olha, um suicídio sendo resolvido imediatamente. Isso você não encontra na literatura romântica que está aí na... Fica lá amargando no tal do vale, lá, porque eles querem colocar o cara no vale, eles querem prender o cara no vale. É impressionante. Então, não é assim, não é verdade. O Criador, ele é amoroso. A gente não é amoroso, né? Nós queremos punir com o máximo rigor. Sobretudo os outros, a gente não, né? Mas sobretudo os outros. Né? Não é por aí, não. Aí Kardec acrescenta aqui uma explicação que é primorosa. Ele diz assim, a observação mostra, com efeito, e quando ele fala de observação, o que ele está falando? As entrevistas com os milhares de espíritos que eu fiz, isso que ele chama de observação, que foram milhares que ele ouviu, reuniu, classificou e ordenou. Tá? Quando ele fala em observação, ele não está falando pura e simplesmente por falar, não, ele fez todo um trabalho, né? Assim, a observação mostra com efeito que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. É, primeiro, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. Está claro para todo mundo isso? Então, esse é um dos desapontamentos que o cara vive. Não houve a extinção da vida. Ele não acabou com o corpo, porque ele está ali grudado no corpo. Ele está ali ligado ao corpo. Está ligado. Ele vê o corpo morto sendo devorado por vermes, e ele está ligado, enquanto não houver a extinção do fluido vital. Quer dizer, imagine o sofrimento atroz que esse cara não vive. Aliás, não é só o suicida que vivencia.
todo cara que passa por morte violenta. Por exemplo, um cara que comete atrocidades com o seu corpo, por exemplo, ele usa muito um determinado produto, uma cocaína em excesso, e de um momento para outro ele desencarna, no auge da sua vida, 35, 38, 40, 45 anos. Ele tem ali uma quantidade de fluido vital, às vezes, não estou falando que isso é regra geral, mas às vezes, uma quantidade de fluido vital muito grande, e ele tem que ficar ali, ligado ao corpo, né? Passando por aquele período, como qualquer outro suicida. Isso já não é um sofrimento? Atroz. Esse deve ser pior ainda, porque esse está ligado a um vício que vai lhe trazer sensações que ele não vai poder satisfazer. É terrível, não é fácil. O suicida, ele passa realmente, no tempo das cruzadas, eu assisti um filme outro dia chamado Cruzados, uma coisa assim, com o Liam Neeson. É muito bom o filme, não sei se vocês já assistiram, muito bom. Eles tinham, por norma, um suicida ter cortado a cabeça, porque se quer vagar pelo inferno sem cabeça. A Igreja Católica mandava cortar a cabeça do suicida, para ele vagar pelo inferno sem cabeça. Quer dizer, além de feio, o inferno está cheio de mula sem cabeça. Não enterra, parece, as pessoas se suicidam, né? Não enterra. Quem? Enterrava sim. Cabeça, o que é? Como é que eles fazem? Cortava a cabeça, separava a cabeça do corpo. Cortava a cabeça, separava. Né? O judeu, no judaísmo, manda enterrar fora do cemitério onde estão todos enterrados. Existe um reservado, um espaço fora do cemitério, à parte, onde o suicida é enterrado lá. Eles não admitem o suicídio. Ele continua dizendo o seguinte: as consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, aquele período que a gente fica, né, logo após o desencarne, aquele período de confusão. Seguida da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. Quer dizer, o cara, sobretudo, se pensa existindo no corpo ainda. Ele se vê existindo no corpo. Toda morte violenta causa a perturbação espírita é mais prolongada. Kardec faz essa pergunta a respeito especificamente de um soldado que tomba na guerra. Você não lembra dessa parte? Foi estudada. O soldado, por exemplo, pode continuar guerreando do mesmo jeito. Ele não percebe que desencarnou, ele pode continuar, ele se imagina lá dando tiro, continua dando tiro do mesmo jeito e tal. Entendeu? Até ele perceber que a coisa não está muito normal para o lado dele. E a perturbação, por exemplo, um sujeito que se acidenta, dá de carro de frente para o outro aí e tal, e desencarna nessa condição, ele vai ficar, a perturbação espírita vai ser mais prolongada. É uma espécie de provação também, né? Não sei se em função de valorização da vida, ou de função de valorização dos bens espirituais. Alguma coisa deve ter nesse meio aí para... A diferença do suicida não é só a perturbação mais prolongada e a ligação prolongada com o corpo. Porque quem desencarna de forma natural, ao longo da vida, ele vai se desligando parcialmente do corpo. Em relação ao soldado. Sim. Em relação ao soldado, sim. Existe a diferença da perturbação e também essa diferença que eu estou falando. O cara vai ter que ficar ligado ao corpo até a extinção do fluido vital. Né? Porque quem desencarna, por exemplo, por estar defendendo a pátria, eu acredito que a lei não age da mesma maneira. Entendeu? Ele desencarnou de maneira, vamos dizer assim, a gente pode considerar legítima, porque ele estava ali cumprindo um dever. Muito até obrigado, né? Um dever, né? Ele está ali cumprindo um dever. Ele está guerreando, mas ele não provocou aquela guerra, não criou a guerra. Ele está ali porque é uma obrigação cívica, né?
e defender a própria pátria. E nessa questão fala também se ele não, o grau de maldade ou o abuso que teve, né? No caso, se ele tivesse feito alguma coisa e depois tivesse morrido também, passaria por essa perturbação, não seria assim? Você está falando no sentido da guerra. Ele pode perder a vida, não por vontade própria, está lá numa batalha, mas se nessa guerra ele usou de abuso ou fez alguma coisa quando ele perder a vida, ele pode pagar por isso também. Todos nós vamos pagar de alguma maneira, não precisa ser o soldado, pode ser qualquer um de nós. Se a gente cometer equívocos, por exemplo, como raiva, ódio, desejo de vingança, alimentar maus sentimentos e más tendências, nós vamos responder de alguma maneira. Né? O que ele fala aqui do sujeito manter a ilusão de que ainda está vivo no corpo, isso tem um peso muito grande, porque ele vai... O que ele vai pensar? Se eu estou vivo, eu tenho que ir para minha casa. Né? Aí não acha a casa dele, não é, pai? Você não encontra a casa dele, está perdido. Vocês já sonharam que tiveram o carro roubado, ou que tentaram voltar para casa e não conseguiram, alguma coisa assim? Nunca sonharam isso? Eu já sonhei. Ter o carro roubado é para coisa do mundo. Você vai procurar o carro e não acha. É um barato, é um sonho. Aí imagina como é que o cara não deve se sentir ao vivo, né? Acontecendo, né? Deve ser terrível. Né? Perturbação terrível. Você fica procurando e não encontra. Né? E pior o suicida, porque ele está ali ligado ao corpo, ele está vendo o que está acontecendo, ele não entende mesmo, mas peraí, eu estou vivo, mas meu corpo está aqui, está esquisita a coisa. Como é que... Então, deve ser realmente uma situação bastante penosa, né? Que tipo de sonho é esse? Hã? Que tipo de sonho é esse? Quando a gente sonha, o senhor concorda cá? Que tipo de sonho? O senhor estava preocupado? Pode ser uma preocupação momentânea, pode ser. Ou pode ser alguma coisa que aconteceu em outra encarnação, vai saber, né? Pode ser, a gente não sabe a que se refere, né? Se tem algum sentido, ou pode ser um aviso também, tome mais cuidado. Eu viajava muito naquela época, eu chegava a acordar, muitas vezes eu estava dormindo, acordava freando o carro. Freava, eu estava numa rotatória, uma vez eu lembro, eu estava claramente sonhando isso. Eu estava na rotatória e falei, tomar cuidado. Freiei o carro assim, em cima da rotatória, no cruzamento. Quer dizer, preocupação, né? Preocupação constante com o perigo, em não machucar ninguém, não se machucar. Porque uma rodovia, você sabe, 80, 100 km por hora. O carro 80 km por hora, eu fiz a conta uma vez, dá 24 km por segundo, 24 metros por segundo. Não é brincadeira, né? É uma velocidade grande, quer dizer, 1 segundo você rodou 24 metros. Você leva 3 segundos para botar o pé no freio. Faz a conta. Né? Quer dizer, não é brincadeira. Então, é o tipo da preocupação que acaba acumulando, e eu acredito que isso funciona como uma espécie de alívio, né? Da própria tensão do dia a dia, né? Deve funcionar dessa forma, acredito eu. O sonho é quando o espírito retorna ao sonho. O REM, se eu não me engano, é a parte mais profunda do sono. A gente só entra na fase REM do sono, se eu não me engano, depois de 4 ou 5 horas de sono. São várias fases, né? É bem profunda mesmo, mas a gente fica nesse estado por coisa de 10 minutos, é coisa bem rápida. O corpo, né? Do ponto de vista físico, né? É bem rápida. O espírito não, ele se manda, primeiro relaxamento que acontece, o espírito se manda. Mas parece que no estado REM do sono, o corpo fica muito pouco tempo. Coisa de 10 minutos, é bem pouco, profundo, estado profundo mesmo. Né? A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito. Em alguns, também não é todos, que vão passar pela mesma experiência. Quer dizer, essa repercussão do corpo sobre o espírito acontece para alguns. Eu acho que depende muito do
de como a pessoa vê as coisas, de como ela entende a criação, de como ela entende o Criador, de como ela se situa, né, na vida, no universo. Depende muito disso. Porque uma pessoa espiritualizada, ainda que ela não vai cometer, uma pessoa espiritualizada, ainda que ela não seja espírita, mas se ela for espiritualizada, uma pessoa espiritualizada é aquela que acredita na sobrevivência da alma. Se ela acredita na sobrevivência da alma, ela sabe certamente que haverá repercussões terríveis para ela cometer um ato de suicídio, né? Mas se ela tiver uma boa índole, por exemplo, cometer um ato desse, certamente ela vai ter atenuado o ato. Talvez não passe, pelo menos, por essa repercussão do corpo sobre o espírito. Diz assim, que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e horror. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida interrompida. Ele sempre coloca aquilo a condicional, vocês perceberam? Pode durar, acontece para alguns, não é? É sempre na condicional, não é regra. Isto pode acontecer. E quando ele começa a discorrer sobre a sua avaliação sobre o suicídio, diz assim, a observação mostra. Então, ele entrevistou espíritos que deram os mais diversos depoimentos a respeito dessa situação, né? Então, deve ter acontecido o espírito dar esse depoimento. Então, estou vendo os vermes me roer, não é? Ele fala baseado em várias experiências. Várias experiências que os espíritos transferiram para ele através do depoimento. E ele acrescenta, esse efeito não é geral. Quer dizer, não é ele não está escrevendo isso aqui com o objetivo de nos apavorar, né, de criar um sentimento aí de pavor, né, de horror em nós. Não é isso. É apenas para o nosso conhecimento, né? Mas, em alguns casos, o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e seu dotar expia essa falta, de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram haver se suicidado na existência precedente, estar voluntariamente submetido a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. O cara se suicida numa encarnação anterior, aí ele pede para encarnar numa situação bastante dolorosa. Dificuldades financeiras, dificuldades com a família, morando em lugar ruim, enfim, encarna para tentar resistir, ter resignação diante desses fatos. O que é resignação diante da vida? É a confiança em Deus, coisa que ele não teve porque cometeu o suicídio. É isso que ele quer aprender. Eu preciso aprender a me resignar diante das coisas, dos problemas, porque isto vai me fazer alimentar uma coragem e também uma confiança irrestrita no Criador, né? E é isso que nós podemos e devemos fazer, não tendo nenhum tipo desse problema, né? Nós estamos conscientes disso. E precisamos alimentar essa coragem, essa resignação diante da vontade do Criador. Em alguns é uma espécie de apego à matéria, da qual procuram inutilmente desembaraçar-se para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual só provam decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem o direito, quando ele fala todos, dizendo quem? Os espíritos que deram depoimento a respeito dessa situação. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Porque não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta, como infração a uma moral,
consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sob os nossos olhos. Tem uma nota do tradutor que diz o seguinte: o argumento espírita contra o suicídio não é apenas moral, como se vê, mas também científico, firmando-se no princípio de ligação entre o espírito e o corpo. A morte, como fenômeno natural, tem as suas leis que o espiritismo revelou através de rigorosa investigação. O sofrimento do suicida decorre do rompimento arbitrário dessas leis. É como arrancar à força um fruto verde da árvore. Boa colocação, né? Perfeita, é isso mesmo. É exatamente isso que ocorre. Vamos marcar aqui a data de hoje. Hoje é dia 30/5/2016, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração? Nós temos ainda 2 minutos. Se todas as religiões, todas as filosofias condenam o suicídio, o suicida não comete esse ato sem conhecimento da falta que está cometendo. Por menos conhecimento que tenha, ele deve ter ouvido em algum lugar, numa circunstância dada, que ele não deveria cometer esse ato. E ele vai se lembrar disso, com certeza. Eu estava lá no batizado, no noivado, no casamento, ou nas bodas de prata, ou de ouro, do fulano, e o padre, ou o pastor, ou não sei quem falou, que a gente não devia fazer isso. E certamente vai se lembrar. Então, mas eu vou perguntar, esse final de semana, uma mulher de São Paulo ficou com estria, ela engordou, ela tomou soda. muito bom. Internada. Muito bom. Ela não sabe o que ela fez com a vida dela. Ela achou que o corpo dela não estava bom, agora que não estava. Não tinha internado, mas, né, tomou de drogas, eu não pegasse, não. Mas você imagina o que fez no esôfago, no estômago, intestino delgado, intestino grosso. Ela comprometeu tudo. A soda vai. O que não consegue estragar, deteriora. Deus me livre, não queria estar na pele dela por um segundo. Ela deve ter se arrependido amargamente do ato, do gesto que ela cometeu. Amargamente, com certeza. Não queria estar na pele dela, não. Eu conheci um rapaz, um Bom Retiro, conheci de vista, né? Mas esse rapaz, eu vi ele várias vezes. Ele, não sei se vocês já viram, esses aparelhos que se faz para colocar em máquina de costura, para pregar viés, essas coisas, uns aparelhos que vão na boca da máquina assim, ou então sai daqui um pano, entra ali, esse pano dobra. Um guia é um aparelho específico para determinado galão, bola, várias coisas são colocadas em roupa através desses aparelhos. Esse aparelho ele é feito de aço inox e soldado com estanho. Dá-se a forma na peça, depois a peça é soldada uma na outra, e depois acaba compondo esse aparelho e é soldado com estanho. E tinha um rapaz pertinho onde eu trabalhava ali na rua Mamoré, número 800 e alguma coisa, 700 e alguma coisa. Esse rapaz era atravessando a Rua da Graça do lado esquerdo, assim, 900 e qualquer coisa, trabalhava esse rapaz, e ele pediu que um sobrinho viesse da Bahia para trabalhar ali com ele, para aprender a fazer esses aparelhos e tal. E esse sobrinho veio, começou a trabalhar com ele. E se usa um ácido, não sei se vocês já viram um calheiro, passar um negócio, aquela fumaça, solta aquela fumaça.
É para limpar o metal. O metal precisa ser limpo, porque senão o estanho não adere. Esse rapaz começou a trabalhar ali, bom. Depois um dia eu cheguei numa segunda-feira e tal, havia um comentário ali na rua que ele tinha se suicidado. Ele, como não tinha onde morar, ele veio da Bahia, ele não morava com o tio, ele morava ali mesmo, no local onde trabalhava, tinha lá um quartinho, tinha uma cama, ele morava ali mesmo. Ele se apaixonou por uma moça e não, esse amor não foi correspondido, ele resolveu se suicidar. Adivinha o que ele fez? Tomou um tal do ácido. Ele tomou esse ácido, não sei se foi no sábado à noite. Eu sei que ele levou uma noite inteira para morrer. Esse ácido abriu um buraco no estômago dele. Ele ficou agonizando a noite inteira. Você imagina o sofrimento desse cara. Por isso que Kardec fala, nessa lição, que alguns suicídios são resolvidos imediatamente. Quer dizer, o que o cara passou para cometer o suicídio foi suficiente para punir. Imagine o sofrimento desse garoto. Era um garoto uns 19, 20 anos, 20 e poucos anos, era um garotão. Né? Mas olha que complicado, né? O sujeito tem a ideia de tomar um troço daquele, é um ácido. Imagine se aquele ácido limpa metal, imagine o que vai fazer. Ele achou que tomava aquilo e que aquilo ia simplesmente matá-lo rapidamente. Não teve engano. Mesma coisa fez nessa aí, viu? Pode ter certeza. Vaidade, que vaidade absurda. Que coisa absurda. Se as pessoas pensassem apenas um pouco, refletissem apenas um pouco, não precisava muito não, hein? Para, reflete um pouquinho, né? A gente não fazia muita coisa, faz. As pessoas levam uma vida tão vazia, né? Ah, vazia mesmo. Graças a Deus nós temos a doutrina espírita que nos ajuda muito, muito a pensar, a refletir, a agir com qualidade, porque realmente é jogar uma encarnação fora. Jogar uma encarnação fora. Precisa falar, eu vou ter, se ela tiver algum conhecimento, vai ter outra vida, deixa para outra vida. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Não é bem assim. Tem a consequência. E como a lei age por uma rigorosa justiça distributiva, você vai responder rigorosamente por tudo aquilo que você fez de mal e vai receber a paga por tudo aquilo que você fez de bem. Se a pessoa levar uma vida vazia, o que acontece? O que a gente tem para apresentar para Deus, depois que nós desencarnamos? Apresentar para Deus é uma figura de linguagem, né? O que nós temos que apresentar para a nossa consciência depois que nós desencarnarmos? Porque, de certa forma, isso é uma prestação de contas com o Criador, não é? Apresentar as coisas para a nossa própria consciência é uma espécie de prestação de contas com o Criador. Né? O que nós temos para apresentar para o Criador? É isso que nós precisamos refletir, né? Vou chegar de mão vazia? Ou pelo menos eu vou ter alguma atenuante. Ó, eu fiz um monte de burrada, mas... Né? Dá uma colher de chá. Dá uma colher de chá, porque... Muito bem, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudar as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Nós, humildemente, pedimos a vós, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Dá-nos ainda a coragem necessária para que nós possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos,
Em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.